vontade de voltar a esta casa. Outrora eu vim muitas vezes aqui, né? Vim aqui, a gente vinha com os oradores lá de Bebedouro e tal, né? E o Roberto, que é o nosso velho companheiro, velho de tempo e velho de idade também, né? da luz e tudo mais. Pessoa que a gente tem muito carinho e que se estende por esta casa também. Então, nós vamos, vocês viram o tempo lá, quando chega o Natal, né? Algumas reflexões. Eu vou roubar uns minutinhos a mais do que vocês costumam ter aqui, não sei, né? Fazer força para não passar muito. Antes das 11 horas, certeza que eu termino. Mas, assim, ali tem alguns textos que eu vou passar, vocês não se preocupem em ler, que eu leio aquilo que for necessário, eu leio e comento, porque não vai dar para ler. Vou atrapalhar um pouco o pessoal daqui, que eu vou ficar aqui, mas tudo bem, tá? Bom, falar o tema. Quando chega o Natal? Quando chega o Natal, os Espíritos nos dizem que nos explicam que lá na espiritualidade, aqueles espíritos de luz, aqueles trabalhadores de lá, da espiritualidade, eles se reúnem e mandam para o nosso planeta uma porção de vibrações muito fortes, muito importantes para todos os lugares. E falam, mas no mundo em guerra e tal, mas quem são as pessoas que são atingidas por essas vibrações? São exatamente aquelas pessoas que ou que têm uma ligação espiritual com Deus, com Jesus, ou aqueles que estão necessitando disso aí e sofrendo. Então, há um amparo geral. É como se a casa espírita hoje hoje nós vamos fazer uma vibração especial para as pessoas que estão na guerra da Ucrânia, lá na Palestina e tal, e a gente faz. Eles vêm e fazem isso para toda a humanidade. Então, existe uma mudança, a gente até às vezes percebe quase fisicamente que é uma mudança no mundo por causa dessa vibração. Mas o Natal então merece uma análise, né? Uma reflexão que nós tentamos passar aqui para vocês. O Natal, primeiro o Natal como a gente conhece. O que a gente conhece no Natal? Vieram os anjos. O que são os anjos? Os anjos são os espíritos de luz, né? Na antiguidade, como eles viam alguém volitando assim, como é que uma pessoa podia volitar, podia voar? Então tinha que ter asa. Então, desde antes de Cristo, os judeus e tal, eles já colocavam esses espíritos com asas, porque não tinha outra explicação de eles poderem estar voando, né? Então, mas, na verdade, os anjos, a própria palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, os mensageiros da espiritualidade estão sempre com a gente, né? Então, o que no Natal? Nós tivemos que a anunciação, todo mundo conhece, eu vou falar bem rapidinho, né? Vieram os anjos, chamaram os pastores para irem lá adorar a vinda, dizendo que ia nascer o Senhor, uma pessoa muito extraordinária, né? E foram anunciaram aos pastores, né? E a história fala que na ida para Belém, por causa de atender o censo, eles foram, como lá não tinha como onde ficar, eles ficaram num estalagem, num lugar bem simples, e lá Jesus nasceu. E lá vieram os magos, né, os pastores foram lá adorar a Jesus, e também os magos, depois, seguindo a estrela de Belém, chamada Estrela de Belém, eles vieram até onde estavam, na estalagem onde estavam Jesus, Maria e José. E trouxeram, inclusive, aqueles presentes que todos vocês devem se lembrar. Foi então necessário, por causa de uma possível perseguição das autoridades, né? Eles fugiram para o Egito, né? E depois de algum tempo eles voltaram para lá e começou Jesus a sua tarefa.
O que nós vamos falar um pouco sobre Jesus aqui é sobre se ele é o Messias realmente, conforme foi anunciado lá no Antigo Testamento por Miqueias, né? Se Jesus é descendente de Davi, mas nós vamos falar sobretudo sobre as alterações e adulterações da comemoração do Natal. Nós colocamos alguns mitos e verdades sobre o Natal de Jesus. Todos vocês possivelmente conhecem essa história, mas, né, vamos lembrar algumas coisas aqui e esclarecer. Papai Noel. Quando se fala em Natal, já todo mundo, a primeira coisa que se lembra é Papai Noel. O que é o Papai Noel? Papai Noel, segundo os historiadores, ele se reporta, né, consequência da existência de São Nicolau no século IV, que ajudava as pessoas em situações financeiras. Como existe hoje tantas entidades, pessoas e tal, vocês mesmo acabaram de falar da campanha que fizeram aqui para ajudar as pessoas necessitadas com alimento, ele já fazia isso lá no século IV, como bom cristão que ele era, né? Então, há outras situações. O Papai Noel que nós conhecemos hoje é a criação da Coca-Cola para marketing dos seus produtos. Na verdade, ele não é uma figura integrada no Natal, ele se integrou. O que aconteceu? Então alguém disse assim, sua figura simpática é como aquela pessoa que foi contratada para animar a festa de aniversário da criança, mas tomou o seu lugar. O Papai Noel é exatamente isso. Ele entrou na comemoração do Natal de Jesus e ele passou a ser a pessoa mais importante nisso daí, né? Tornou-se o símbolo do capitalismo, do consumismo e também do desperdício. Que o desperdício no Natal é uma coisa muito grande. Pode-se conviver com ele, porém nunca esquecendo do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Bom, sobre os pastores, interessante é que há uma ênfase muito grande lá nos evangelhos, que os anjos vieram e anunciaram aos pastores que deixaram inclusive o seu trabalho e foram lá adorar o menino Jesus, né? Eles vieram, adoraram Jesus, levaram seus presentes e tal. Depois, interessante que nunca mais o evangelho falou dos pastores, não é mesmo? Eles nunca mais no evangelho falaram, os pastores que visitaram Jesus foram seguidos. Onde estavam eles? E os magos? Hoje a concepção é os três reis magos. Bom, eles não eram magos, os magos não eram reis, nem eram três. O que eram os magos? Os magos eram aquelas pessoas, sacerdotes de religiões, filósofos, naquele tempo eles eram tudo, eles eram médico, filósofo, leitor das poucas coisas que eram escritas, né? Enfim, eram os sábios da época. E eles vieram de longe, que eles anunciaram que ia nascer uma pessoa muito especial. E veio uma estrela lá, trazendo eles, que hoje, até hoje a gente assiste documentário na televisão, o pessoal discutindo, não, aquilo era uma estrela, era um cometa não sei o que, era isso, era aquilo, né? Mas os espíritos dizem que aquilo lá foi um fenômeno espiritual, uma luz criada pela espiritualidade, que como tantos e tantos dias, como é que uma luz poderia vir, né, encaminhando aquelas pessoas? Não tem explicação nenhuma de ser um fenômeno natural, um fenômeno astrológico. Então, Kardec chama de fenômeno físico nos seus estudos de mediunidade. E o presépio, interessante, o presépio foi criado por Francisco de Assis em 1223 na Itália. É interessante que o Francisco de Assis já estava, São Francisco de Assis, se quiser, né, já estava preocupado com o desligamento que as pessoas tinham do verdadeiro sentido do Natal.
Então ele criou o presépio, que hoje a gente quase não vê. O ano passado, esse ano não tanto, mas o ano passado, eu procurei na internet, fui lá em casa, eu vou comprar um presépio, colocar para os netos chegarem lá. Eu não achei nenhum presépio assim, razoável, ao preço razoável e tal, para a gente comprar. Acabei ficando sem, para lembrar, deixar em casa essa lembrança também, né? E a árvore de Natal? A árvore de Natal, então, virou um símbolo do Natal, mas não é o Natal de Jesus, porque ela não tem origem no cristianismo. Ela também é algo que foi integrada, né? Enfeitar a árvore é um costume muito antigo que servia para comemorar a fertilidade da terra. Todos os povos antigos, eles têm a natureza como mãe. Os povos andinos, os maias, todos esses povos antigos, nossos índios, eles adoram a natureza como mãe. E alguém lá naqueles lugares gelados, lembrou que o pinheirinho, ele é uma árvore que posso fazer quanto frio quiser, as suas folhas nunca deixam de ser verdes. É um símbolo de resistência. Então eles adoravam os pinheiros nesse sentido, que era uma simbologia. Depois vieram os enfeites, as velinhas, né? Antigamente se colocava velinha nas árvores, deve ter tido muito incêndio por causa disso. Hoje são as lampadinhas que se põem, né, coloridas, bonitinha, piscando e tal, na árvore de Natal. Ela possivelmente foi introduzida pelo Martinho Lutero, né, a partir de 1530, né, no meio protestante, e depois disso foi se expandindo para todos os lugares. E os cartões de Natal foram criados inicialmente na Inglaterra no século XIX, né? Inicialmente com motivo do nascimento de Jesus e gradativamente invadidos pelo Papai Noel, a árvore do Natal, o apelo comercial e muito gelo. Eu, na minha idade, eu sou anterior, eu sou do tempo da máquina de escrever, da maquininha de calcular de alapânica, né? Vocês, quase ninguém de vocês conheceu isso. E quando muito, para se comunicar de repente, a gente tinha o telefone, que às vezes era até muito difícil. Então, a gente fazia um cartãozinho de Natal e mandava para as pessoas com uma mensagem, Feliz Natal e coisa, né? E eu, então, como morei em muitas cidades por causa da força do meu trabalho, então um ano aqui, 2 anos ali e tal, né? Chegou uma época que eu mandava mais de 100 cartões de Natal e recebia uma boa parte também de cartões de Natal. Agora, depois com o tempo, isso foi se massificando na internet e hoje os cartões de Natal virou assim, uma coisa que as pessoas já não se dão importância mais, né? Eu guardo comigo, inclusive, uma pasta lá em casa, uma porção de cartões de Natal, ou porque tinha uma mensagem especial, ou de pessoas especiais, inclusive muitas que já desencarnaram. Eu guardo lá, de vez em quando eu dou uma olhada assim e lembro com muito carinho dessas pessoas que me mandavam os cartões. O primeiro cartão, só como curiosidade, foi desenhado especialmente com intuito comercial, foi criado em 1843 por o artista John Paul Horsley. Então, foi lá na Inglaterra, né, que começou isso, e depois a coisa pegou, porque era uma coisa muito interessante. Aquele tempo de 1843, vocês imaginam, mandar o cartão de Natal tinha que mandar pelo menos uns 2 meses de antecedência, porque até chegar, levado por carroça, por barco a vela, por isso e aquilo, devia ser bem difícil, devia chegar comumente bem atrasado, né, o cartão de Natal. Bom, isso aqui é rapidamente falando do Natal. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, provavelmente vocês já sabem. Mas vamos fazer algumas reflexões, tentar responder algumas perguntas que nós fazemos sobre Jesus, algumas ligadas ao Natal e outras ligadas à sua missão, à sua tarefa para a frente. Coloquei ali, onde realmente nasceu Jesus? Existe toda uma discussão. Antigamente falavam,
Jesus nasceu em Belém no dia 25 de dezembro do ano 1. Né? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, sabe que ele nasceu mesmo nesse dia? Jesus é o Messias previsto por Miqueias, como até hoje a Igreja Católica e as religiões protestantes dizem, né? Jesus é o nosso Salvador, como dizem as religiões protestantes, né? Eles falam muito, só Jesus salva. Ele é o nosso Salvador, será? Quem é Jesus para os cristãos, então? O que deveria ser para nós espíritas? Quem é Jesus? Qual a sua tarefa? Qual a sua importância? E se nós devemos ou não comemorar o Natal de Jesus. Eu já vi pessoas, inclusive espíritas, dizendo que a comemoração do Natal não tem nada a ver com o cristianismo, que a gente espírita não devia fazer isso. Então, a gente fez algumas considerações aqui, né? Primeiramente, vamos fazer uma colocação aqui, que é muito importante para isso que nós estamos falando aqui. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, aquilo ali vocês veem, do lado de cá, é uma das primeiras edições do Evangelho segundo o Espiritismo. O Allan Kardec, num primeiro momento, ele lançou esse livro com o nome Imitação do Evangelho. Depois, por considerações que fizeram os seus amigos, trabalhadores, companheiros aqui de trabalho, e também dos espíritos, ele mudou esse nome para Evangelho segundo, né, conforme o Espiritismo. Né? Dizem os letristas, os puristas, que a tradução certa deveria ser o Evangelho conforme o Espiritismo. Mas a palavra segundo também é conforme, e ficou assim e pronto, né? Até hoje nós ficamos assim. O que ele diz lá sobre os ensinos de Jesus? Logo na introdução, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. O Allan Kardec completa assim: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, inclusive de muitas controvérsias, né? O último ensino moral permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria credulidade se curva. Então, todas essas coisas que acontecem no Natal, essas histórias, onde nasceu, onde não nasceu, etc. e tal, né? Faz parte disso aí. Para nós, o que importa para a espiritualidade são os ensinos de Jesus. E o Allan Kardec, de uma forma assim, muito inteligente, claro, com a ajuda da espiritualidade, ele reuniu no Evangelho segundo o Espiritismo a parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o que é mais importante dos ensinos de Jesus, que é a moral, o ensinamento, os ensinamentos das virtudes, como que nós conseguimos alcançar as virtudes. E ele coloca lá no 4º capítulo do Evangelho a senha para a gente entender bem isso daí, que é a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. A reencarnação é a senha para a gente entender bem os ensinamentos de Jesus, porque sem ela fica difícil e às vezes a gente alcançar um entendimento maior. Então nós escolhemos aqui algumas opiniões, algumas colocações, né, de os estudos e descobertas arqueológicas nos ensinos dos espíritos. Existe um mundo de documentários sobre Jesus, sobre a história de Jesus, né? Quem tem aqueles canais, diversos canais na televisão que apresentam esses documentários, apresentam coisas interessantes, algumas muito inteligentes, outras absurdas, né? Conclusões absurdas dos estudiosos, mas que sempre deixa um pouco de luz, ou pelo menos alguma dúvida a respeito.
particularmente nesta que nós estamos passando para vocês, nós pesquisamos principalmente nesses 3 livros. Os Evangelhos e o Espiritismo são um bate-papo assim, entre o Divaldo e o Raul Teixeira, Cristianismo, a mensagem esquecida, e Jesus, o Cristo, da Terezinha Oliveira, que era lá de Campinas, que é autor de muitos livros, livros de estudos e tudo mais. Então, as conclusões que nós tiramos, está aí. Se tiver alguma coisa errada, tem que reclamar para isso. Bom, onde e quando nasceu Jesus? Essa é a primeira questão. Antigamente era tranquilo. Jesus nasceu em Belém, ponto final. Né? Mas depois, as pessoas começaram a questionar. Será que ele realmente nasceu em Jesus, em Belém? Lá em Belém, inclusive, tem uma igreja que foi feita no lugar onde se diz que Jesus teria nascido. Mas ali, como que se chegou à conclusão que teria nascido lá? No ano, no século III, mais ou menos da nossa era, a rainha Helena, mãe do Constantino, um dia ela juntou uma porção de gente assim, inclusive soldados, etc., e foi lá para Belém, portou em Belém. Lá, os judeus, os rabinos judeus, a receberam com muita alegria, né? Porque era um primeiro contato deles com os cristãos. Né? Mas chegando lá, ela não foi lá apenas visitar por farra, não. Ela chegou lá e falou que queria que eles dissessem para ela onde Jesus nasceu, onde estavam as cruzes da crucificação, isso 300 e tantos anos depois da vida de Jesus, né? Onde ele foi crucificado e uma porção de coisas. E antes assim, o susto que eles levaram, ela falou assim, que se eles não informassem, ela ia mandar matar todos eles. Então, eles, claro, né, como sempre no meio deles tem pessoas inteligentes, alguns deles fizeram um relato e foram mostrando, chegaram lá e falaram, ó, nesse lugar aqui, em Belém, Jesus nasceu, ela mandou fazer uma capela naquele lugar. Nesse lugar aqui, Jesus foi crucificado, mandou fazer outro, e assim por diante. E aquela capela virou uma igreja que hoje é um símbolo lá de Jerusalém. Mas não há prova nenhuma que ele tenha nascido naquele lugar. Nem a cruz, as cruzes que eles escolheram, como sendo a que foi crucificado ele e os 2 ladrões, né? Também não diz prova nenhuma. Diz um estudioso que quando ela falou que queria das 3 cruzes, levaram tanta madeira lá juntaram lá em Belém, tanta madeira, que disse que se juntasse tudo dava para construir um navio. Mas foi ela, precisamente quem achou num determinado lugar, 3 cruzes, ela disse que era lá, e lá se construiu uma igreja, e assim por diante. Né? Então, no dia 25 de dezembro, é um dia simbólico do nascimento de Jesus. Foi determinado pela Igreja Católica, no século IV, teve um Papa, nomeou um padre, um frei, que era muito inteligente, e ele, dentro das possibilidades dele, ele fez a pesquisa a respeito, porque até então não se sabia que dia, até o ano 400 e tanto, não se tinha ideia de que dia Jesus teria nascido. Então ele foi e juntou lá uma série de argumentações e chegou à conclusão que era o dia 25 de dezembro do ano que seria o ano 1. Contaram pelo calendário romano que ainda estava em voga e fizeram essa marcação. Né? E esse dia foi escolhido porque era um dos dias de comemoração mais importantes dos romanos, o dia do sol invicto. E ele então colocou nesse mesmo dia que era uma forma de abafar a comemoração pagã e se comemorar o nascimento de Jesus. Na verdade, Jesus provavelmente nasceu 4 a 8 anos antes dessa data. Que dia? Ninguém sabe. Né? Nem Jesus, será que ele sabe? Você lembra que dia ele nasceu? Né? Então, né, não se sabe também isso, para nós não tem maior importância. Né?
Então, outra coisa, eu coloquei um textinho ali, que é do Hermínio Miranda, que é um dos grandes conhecedores da doutrina espírita, né? Que ele diz que objeções que Jesus tenha nascido em Belém, né? E hoje até próprias religiões católica e protestante, muitos deles concordam que Jesus possivelmente não nasceu em Belém, né? E na verdade ele teria nascido em Nazaré. Tanto é que comumente nos evangelhos eles se referem ao Nazareno. Naquela época eles falavam, as pessoas não tinham sobrenome, nenhum sobrenome complicado que nem o meu assim, né? Como se falava aqui, era o fulano de tal lugar, era o Edson de Bebedouro, era fulano de tal lugar, ou fulano filho de ciclano. Então não havia uma descendência nesse sentido, né? Então ele era o Nazareno, porque possivelmente foi lá que ele nasceu, né? Então é na Galiléia e não na Judéia, onde fica Belém. Isso foi feito para coincidir com uma previsão, né, do Miqueias, que nós já vamos ver, né? Jesus era o que foi quem previu, segundo a Igreja Católica Protestante, a vinda do Messias, o Messias que seguiu Jesus, né? Mas isso foi no século VII a.C. O Messias era um grande médium, ele tem vários ensinamentos no capítulo dele da Bíblia, mas ele previa para a vinda de um conquistador dentro daquelas ideias que eles tinham, né? Ele seria que nem um grande general e reuniria todo o povo judeu, né? E ele então comandaria a matança, a expulsão, enfim, de todos os outros povos que não eram judeus, coisa que nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Mas, para se encaixar então nas previsões de Miqueias, foram alterados e adulterados várias partes do Evangelho, inclusive essa ideia de que Jesus teria nascido em Belém, como dizia Miqueias. Então, assim, no estrito sentido judaico, é evidente que Jesus não preenche as condições previstas para esperar o Messias, sendo caracterizado como energético e carismático, com função claramente política-militar. Mas Jesus é o contrário disso. Jesus, nós podemos dizer que Jesus é o Messias, é o enviado. Então a gente pergunta, Jesus seria o enviado de Deus para nos ensinar o caminho da espiritualidade, seria o nosso Salvador? Então o textinho compridinho assim, mas assim, para os gentios o conceito judaico não fazia sentido. Para os judeus, né, aqueles conceitos não tinham sentido, não ofereciam o menor apelo. No sentido semântico da palavra, Messias quer dizer o enviado. Enviado de quem? Enviado de Deus. Para Jesus é na verdade o Messias, ou seja, um enviado. Aliás, tem muitas pessoas que são os grandes, assim, pessoas que nos trazem mensagens em todos os tempos, né? E que são enviados, mas Jesus foi o maior de todos, um emissário de elevadíssima condição, formulador de uma mensagem libertadora no sentido espiritual. Outra pergunta assim que a gente faz é se Jesus é o nosso Salvador. O que a doutrina espírita fala a respeito? O que a doutrina espírita fala a respeito? Jesus é o nosso Salvador? As igrejas protestantes, provavelmente, eles batem muito. Só Jesus salva, né? Que eles falam assim. Só Jesus salva, não adianta você ser bom ou ruim. Quem salva você é só Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não está salvo. Mas o que a doutrina espírita nos fala a respeito de Jesus? Será que ele é o nosso Salvador? Bom,
assim de salvação, né, o Espírito dá uma colocação meio diferente. Através da reencarnação, supõe-se que se tem salvação, tem condenação. Condenação ao inferno, quem sabe, né? A doutrina espírita, o que ela nos ensina? Que através da reencarnação, nós vamos sair aos trancos e barrancos, aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a trazer dentro de nós as virtudes ensinadas por Jesus. Através das encarnações, a reencarnação é ao mesmo tempo a prova da justiça divina, porque é cada um segundo suas obras. Quem semeia o bem, colhe o bem; quem semeia o mal, colhe o mal. Mas quem colhe o mal, ele não vai se desaparecer por causa disso, porque ele vai ter lá na frente outra oportunidade. E aí vem a extrema bondade divina que dá a todos nós a oportunidade de resgatar e de seguir em frente. Uns rapidinho, né? Outros ficam para trás e tal, mas ninguém de nós vai se perder. Então, a respeito disso, a Terezinha Oliveira, no livro Jesus o Cristo, que eu mostrei no comecinho, ela nos põe, é um texto um pouquinho comprido, mas eu vou colocar porque eu acho que é importante para esclarecer. Em que sentido Jesus é o nosso Salvador? Ele não salva porque eu sou mais bonitinho, mais feio, porque eu falo que eu sou espírita, porque eu sou isso ou aquilo, não. Jesus é o nosso Salvador no sentido que ele nos ensina a nos livrar dos nossos defeitos. Então a Terezinha Oliveira, ela coloca assim: entendendo a mensagem de Jesus, procurando vivê-la, nos salvaremos da ignorância que nos faz errar. Se nós procuramos aprender nos evangelhos, nós vamos caminhando para não errar mais e não enfrentar os problemas que advêm disso. Da inércia paralisadora. Meu pai trabalha constantemente, também eu trabalho. Então, é necessário nunca parar no caminho, é necessário que a gente continue sempre trabalhando. Jesus, meu pai trabalha constantemente e eu também trabalho. Adianta ele diz assim: nos livrar do egoísmo limitante, convide e estimula a generosidade. Dai e vos será dado. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Medida boa e recalcada, sacudida e transbordando, deitarão o vosso pedaço. Dai e vos será dado. Né? Isso aqui é alguma coisa muito importante. Vocês estão fazendo uma campanha aqui para arrecadar alimento para dar para alguém. Algumas dessas pessoas, talvez, nem se preocupem em agradecer. É como se aquilo fosse uma obrigação nossa, mas é uma obrigação nossa ser fraterno, ser amigo. No mundo, de acordo com as leis de Deus, com as leis de Jesus, dizem os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, ninguém deverá passar fome. E se ninguém passar fome, não tem condição. Não importa se essa pessoa é boa, é ruim, etc. e tal. Se nós pudermos matar a fome dele, nós estamos fazendo isso de acordo com as leis de Jesus. O materialismo enganoso, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, o mais importante na nossa vida é buscar o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a gente estar de acordo com as leis divinas. Do orgulho injustificado, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Diz lá no Evangelho, né? Da intolerância presunçosa, né? Os preconceitos, que hoje, infelizmente, eu queria dar para as pessoas, não, porque o mundo, eu falo, dos meus tempos aqui de acompanhamento do mundo, né? Faz tempo que eu estou aqui, né? Há uma mudança muito grande no mundo, né? Só para citar um exemplo assim, sobre preconceito, vocês pegam naquele canal que repete as novelas antigas, vejam quantos negros tem trabalhando lá. E quando tem, às vezes, é uma negra trabalhando como se fosse empregada doméstica.
Hoje é uma mudança tão grande que hoje nas próprias novelas os principais elementos geralmente são os negros. Não só no Brasil, no mundo inteiro isso daí. Isso para falar só sobre os negros. As mulheres que hoje, né, já estão assim, que hoje, antes era normal aceitar a violência, tudo. Hoje as mulheres não aceitam mais. E procuram, enfim, em todos os pontos, né, a intolerância presunçosa, né? Eu sou branco, sou melhor que o negro, eu sou homem, sou mais forte que a mulher, e por aí afora. E você sabe saber que nós, quando reencarnamos, ora reencarnamos como homem, como mulher, ora como branco, como negro, ora como índio, enfim, em todos os lugares. Nós reencarnamos aqui, amanhã nós reencarnamos na Palestina, ou na Judéia, ou sabe lá onde. Então nós precisamos acabar com essa intolerância presunçosa. O ódio e o desejo de vingança, essa é outra coisa, né? E a mágoa, que é um dos grandes males das doenças da humanidade, é a mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é o ódio, o desejo de vingança. Então, quando nós, porque o ódio une tanto quanto o amor, mas nos une a quem não nos queremos bem. Desejando nos libertar desse sentimento, o inferior ensinou: perdoai para ser desperdoados. E quando crucificado orou, dando o maior exemplo de perdão, quando diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Em resumo, fora da caridade não há salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus nos brindou com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Quem que era o samaritano para ele? O samaritano é aquela pessoa desprezível. Para todos os judeus, era um pequeno grupo étnico, sabe? Que tinha uma religião separada, que tinha costumes diferentes, que, enfim, os judeus não os aceitaram de jeito nenhum. Quem que Jesus mostrou como exemplo de solidariedade? O samaritano. Porque naquela estrada em que o homem foi, todos vocês conhecem essa história, né? O homem foi assaltado, né? Deixado à beira da estrada, e por lá passaram várias pessoas, inclusive um sacerdote, e todo mundo foi embora. Pessoas ligadas à religião, à sociedade e tudo mais, e ninguém se preocupou em socorrer aquele homem que estava lá. Foi lá um samaritano, não perguntou a ele se ele era samaritano, se ele era judeu, seja lá o que fosse, se ele era romano, fosse lá o que fosse, e o acudiu, levou até uma estalagem, que tinha bonitinha, não tinha hospital, nada, ele levou até uma estalagem, deixou um dinheiro para o dono da estalagem, dizendo: cuida dele, quando eu voltar, se o dinheiro não der, eu venho e reponho, e foi embora. Não perguntou se a pessoa, o que ele era, de onde ele vinha, mas o socorreu, porque aquele era o próximo a quem ele devia isso. Então, depois que nós falamos tanto mal do Natal, né? Nós podemos comemorar o Natal, o Espírita comemora o Natal. Então veja o que diz assim, duas pessoas aqui, o Herculano Pires, um dos grandes autores da nossa literatura espírita, diz assim: e tem o Espiritismo mais profundo respeito pelo sentido alegórico dos episódios como o de Natal. Por isso o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. O Natal é assim, é uma oportunidade. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é esse dia que a gente comemora. Então, vamos dar a esse dia, vamos trazer para nós espíritos, para a nossa casa, para o nosso meio, para os nossos amigos, a lembrança de que o Natal é de Jesus. Eu brinco com as pessoas, né? Conversa com os amigos e tal, falo, que põe para esse filho, você não esqueça que o Natal é de Jesus, né? Eu brinco assim, o Natal é de Jesus, a gente não esquecer que é a comemoração desse homem maravilhoso. E aí o Herculano Pires diz assim: o que importa compreender que a história do Natal, profundamente ligada à tradição espiritualista da Revolução Terrena, traz para hoje, para o homem de hoje, a mensagem eterna da renovação humana, através dos séculos pelo desenvolvimento das forças do Espírito.
E quando vai terminando o ano, vai começando o ano que vem, as coisas continuam iguais, mas parece que as coisas se renovam, parece que as coisas renascem. Então, nesse sentido, nós sentimos então o ânimo desse Natal que nós estamos vivendo. E o irmão X, pelo Chico Xavier, ele diz assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. É cada um de nós. Cristo deve nascer em nós. For na loucura esperar a reforma do mundo, sem o homem reformado, jamais conheceremos os povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. E a Joana de Ângeles diz assim: rememorando o nascimento de Jesus, alonga-te por toda parte onde a fome, a orfandade, o abandono, a doença, a rebeldia se alisem, asilem para traduzir o canto dos anjos na noite santa, de modo que todos eles, os nossos irmãos sofredores, sintam Jesus nascer nos países de seus espíritos, como o seu próprio, anunciando os tempos novos de justiça e paz entre as criaturas de boa vontade da terra. Finalmente, quem é Jesus para os cristãos? Quem é Jesus para cada um de nós? Jesus é o nosso mestre. Lá em Mateus nós temos assim: certo chefe o interrogou dizendo: bom mestre, fazendo que herdarei a terra? Disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um Deus. Aqui, por que herdarei a terra? A gente conta muito nos evangelhos dizendo assim: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ou o que eu devo fazer para herdar a terra? Porque os judeus antigamente, eles acreditavam que quem não seguia a religião lá da Bíblia, né, do Antigo Testamento, quando morria, desaparecia, morria também. Então eles tinham uma preocupação de sobreviver, continuar a sobreviver, ou herdar a terra, né, que seria mais ou menos a mesma coisa no sentido de Deus. Então, Jesus responde assim: ninguém é bom senão um Deus. Veja que coisa interessante. Ele, com toda a sua mansedumbre, toda a sua paciência, todas as suas virtudes, não aceitou que o chamassem de bom. Bom é só meu Pai que está nos céus. Mas aceitou que ele era mestre, e ele deu mais uma lição: sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não nada mais do que isso, né? Não precisa nada mais do que isso para a gente conseguir as virtudes e a felicidade. O que mais que Jesus é nosso? Jesus é o nosso modelo. Existem muitas pessoas que se destacam pelas coisas maravilhosas que fazem, né? Aqui e ali, em todos os lugares do mundo e tudo mais, né? Então eu perguntaria assim: bom, vamos ver primeiro aqui. O que a doutrina espírita fala? No livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta são duas palavrinhas: vede Jesus. Jesus é o modelo máximo, né? Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Deus não o ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele era animado do Espírito Divino e foi o ser mais perfeito que já existiu na Terra. Ele é o nosso modelo extraordinário. Muito embora o nosso rigor, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos, vieram pessoas maravilhosas, católicos, protestantes, espíritos, judeus, enfim, em todos os lugares, espíritos missionários, que nos deram exemplos de amor.
até aqueles pequenos exemplos que às vezes a gente não considera. Aquela mãe que tem um filho que é totalmente dependente e que zela por ele por toda a vida, nunca reclama, ela nos está dando um exemplo ali, particularmente para aquela criança, um modelo de trabalho. Vamos falar de Chico Xavier, Francisco de Assis e tantos outros, né? Existe uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho assim fantástica. Ela diz assim, que quando nós morremos, do jeitão dela, Madre católica, né? Quando nós morremos, nós vamos prestar conta para Deus. E chegando lá, Deus não vai nos perguntar quanto de bem eu fiz, mas Ele vai me perguntar se aquilo que eu fiz de bem, eu fiz com amor. Então, cada um de nós pode ser um exemplo pequenino desse que serve para ajudar como exemplo a todo mundo. Jesus é, sobretudo, nosso amigo. Lá no João, ele diz assim: se observarem os meus mandamentos, Jesus dizendo assim, permanecereis no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso aí foi um pouquinho antes dele ser preso e ser crucificado, né? Esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu os amei. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Por assim, influência da Igreja Católica Protestante, aí nós falamos assim, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele não é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, porque Ele mesmo diz Senhor, porque o Senhor nem sempre sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo, sim. Então Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso amigo. E para encerrar então isso que eu estou falando para vocês, eu diria isso aqui, ó. Que bom que vieste, Jesus. É isso tudo que é o mais importante. Agradecer a Jesus por tudo que Ele nos deixou e que hoje é a base, não só para os cristãos, mas muito do que Ele falou serve de base para todas as religiões. Jesus, que bom que vieste. Obrigado a todos vocês pela audiência e pela paciência. Tenham todos uma boa tarde.